Bom dia, pessoal. Nesse segundo bimestre, como eu já tinha dito para vocês, vocês vão continuar vendo lá os reinos. Falta ainda o das plantas, que é o que vocês vão ver hoje, e o dos animais, que vai ficar ainda para o próximo bimestre. Reino das plantas tem uma característica exclusiva, uma característica bem particular deles aí, ó, que todas elas são pluricelulares. Então, lembrando, pluricelulares são aqueles seres vivos que são constituídos por mais de uma célula, ou seja, várias células. E autótrafas, que são aqueles seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Ou seja, todas as plantas elas fazem a fotossíntese e nesse processo elas produzem o próprio alimento. E são a base da alimentação da maioria dos seres vivos. Ou seja, todo ser vivo aí, ele come algum tipo de vegetal, algum tipo de planta, fruta, legume, hortaliças. Então, todos os vegetais aí, os vegetais estão na base da alimentação de quase todos os animais, tirando aqueles que são totalmente carnívoros, que mesmo assim são poucos, porque até os carnívoros aí, eles às vezes necessitam de comer alguma fruta ou alguma hortaliça. Então, ó, vocês estão relembrando aí, ó, pluricelular, várias células, autótrofos, produz o próprio alimento. No nosso caso, por exemplo, nós os animais somos heterótrofos. Então a gente se alimenta de outros seres vivos. As plantas não, vivem da fotossíntese. Daí só para relembrar, eu coloquei aqui, ó, a classificação dos seres vivos aí em geral. Então a gente tem, como a gente já tinha visto, 5 reinos. Um deles é o das plantas. E dentro de cada reino tem essas outras divisões aqui, ó, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. No caso das plantas em específico, a maioria dos vestibulares aí, ó, em vez de aparecer filo nessa segunda classificação aqui, ó, aparece divisão, que é a mesma coisa, filo ou divisão, que para planta eles usam mais divisão. E dentro do reino das plantas, a gente tem 4 classes, ó. Esses 4 nomes aqui, ó, já estão nesse nível aqui de classe, ó. Então tem 4 classes principais dentro do filo das plantas aí, ó, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E elas têm aí cada classe dessa daqui tem uma das suas particularidades, ó. Por exemplo, briófitas, que é a primeira aí que apareceu no reino das plantas. São os primeiros vegetais que habitaram a terra. Eles não têm tecidos verdadeiros. O que são os tecidos verdadeiros? As folhas, caule e raízes. Então, a briófita ela não tem. E justamente por isso, por esse motivo, ó, ela só pode chegar no máximo a 20 centímetros. Sua absorção de água é por osmose, ou seja, de célula por célula, porque ela não tem raiz. E ela é a primeira aí, o primeiro vegetal a habitar a terra. Então, ó, vocês estão vendo, ela não tem tecido verdadeiro, só vai até 20 centímetros e ela absorve água por osmose, ou seja, de célula por célula. Então, isso aqui, ó, essa absorção por osmose faz com que ela só possa viver em ambientes úmidos e sombrios na maior parte do dia. Daí a segunda classe que vem, ó, é as pteridófitas, que já tem tecidos verdadeiros, ou seja, já tem aí raiz, folha e caule. Já pode chegar até 20 metros, ó. Já a absorção de água já é pelas raízes também. Então, ó, só de ela ter tecidos verdadeiros, ó, olha a evolução de tamanho. De 20 centímetros ela já pode chegar até 20, esse grupo já pode chegar até 20 metros. Quer dizer que todas elas têm 20 metros? Não, mas algumas espécies dela podem chegar até 20 metros. Então, ó, só essa diferença aqui, ó, de ter tecidos verdadeiros já deu essa vantagem para ela aí.
de crescer muito e absorver também água e sais minerais pelas raízes aí. A próxima classe, ó, são as gimnospermas, que elas têm tecidos verdadeiros, ó, são as maiores árvores aí, os maiores plantas que existem na Terra, que podem chegar até 120 metros. Esse aqui é um caso específico das sequoias, que tem bastante lá no Canadá. E elas já possuem as sementes nuas, que são aquelas sementes que estão lá na planta, mas sem proteção nenhuma, só tem a semente e ela fica exposta. E o último grupo e mais evoluído, lembrando, ó, que essas classes aqui elas mostram uma sequência, ó, da menos desenvolvida até a mais desenvolvida. Ou seja, tem menos atributos, tem bem mais atributos. Ou seja, aqui é bem completa em relação a essa que é a mais simplesinha, a mais primitiva dessas 4 classes das plantas. Então a angiospermas ela tem tudo, apesar que aqui ó, no tamanho ela é menor do que as gimnospermas, mas só nisso ela perde. Tem as raízes, que são os tecidos verdadeiros. Não tem a semente nua, por quê? Porque ela tem a inovação do quê? Das flores e frutos. Então a semente das angiospermas ela está protegida pelos frutos. Os frutos é uma proteção, uma reserva de energia para manter a semente saudável. E as flores é para ajudar a dispersar as sementes aí. Então, ó, vocês estão vendo que é uma evolução e cada grupo que vem vindo vai ganhando características melhores e que facilitam com que elas reproduzam aí e esteja em maior número do que as outras classes aí. Então, ó, vocês estão vendo que aqui essa sequência aqui, essa tabelinha, ela comparativa entre essas classes, cai muito em vestibular, então é bom vocês sempre relembrarem ela, não é tantas coisas aqui, ó, que vocês vê, mas é sempre bom relembrar. Outra coisa que eu esqueci, Pteridófitas, como ela é a primeira a ter tecidos verdadeiros, ela é a primeira a habitar todos os ambientes da Terra. Daqui para frente, ó, eles podem habitar tanto florestas tropicais quanto desertos. Tem representante em todos os tipos de clima. Essas 3. Briófita já não. Exemplo também de cada uma. Briófita é o musgo. O musgo é aquilo que a gente chama de lodo. Pteridófita, a mais conhecida é a samambaia. Gimnosperma eu já tinha falado a sequoia. Ou os pinheiros também, que são gimnospermas. E angiospermas, qualquer árvore que dê fruto. Qualquer árvore frutífera é um exemplo de angiosperma. Então, ó, primeira aula desse bimestre aí é sobre isso. Depois eu vou entrar um pouco mais em angiospermas, que é a mais cobrada nos vestibulares. Então, ela eu vou me aprofundar mais um pouco mais. Então, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, lá no Google Classroom, tá bom? Depois eu mando alguns exercícios aí.